Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à terceira aula da semana do Pedal Pro. Eu sou Maria Joana, eu sou nutricionista esportiva, especialista em ajudar ciclistas de mountain bike. E ao longo desse evento eu estou mostrando o caminho para você melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas com alimentação e suplementação. Melhorar seu desempenho para não ficar mais para trás nos pedais com a sua turma, para fazer pedais longos e terminar inteiro, para subir no pódio nas competições. E nesse vídeo eu vou mostrar como vencer as subidas, utilizando o suplemento que custa menos de R$5. Na primeira aula eu falei sobre 6 erros que ciclistas cometem com alimentação e suplementação tentando melhorar o desempenho e mostrei quais são os poucos suplementos que funcionam para o mountain bike. Na segunda aula eu mostrei a rota da performance e dei um exemplo de um passo prático do meu método para você testar já no seu próximo pedal ou treino. Se você não viu o conteúdo das primeiras aulas, dá tempo de conferir antes que elas saiam do ar. Elas não vão ficar no ar por muito tempo, só ficam disponíveis até esse domingo e, como eu sempre falo, depois que elas saírem do ar, não adianta chororô. Aqui em cima tem um menu onde você pode acessar as aulas anteriores. E eu quero agradecer aqui todos que já deixaram comentários, que já me enviaram as suas dúvidas lá na nossa comunidade. Ao final dessa aula, eu vou explicar como você vai ter acesso à atividade com as questões para responder e poder concorrer ao kit de suplementos no valor de R$200. E nesse terceiro vídeo, eu vou dar um passo a passo para você utilizar um suplemento que custa menos de R$5 e que vai te ajudar a vencer as subidas. E se você colocar em prática no seu próximo pedal ou treino, será um desempenho muito melhor. Assim como o Roberto, que não conseguia manter o ritmo e com o uso desse suplemento começou a chegar entre os primeiros nas competições. Quando chegava ali nos 40 km para cima, começava a fadiga, começava a doer as pernas. Eu nunca tive um problema muito sério com a cãibra, mas doía muito as pernas, então isso vai passando, o psicológico vai caindo, você vai caindo de produção e eu começava a ficar para trás, não rendia mais. E aí eu comecei a tomar o bicarbonato, né? Isso começou a me dar uma coisa assim que quando eu vi eu já estava chegando brigando com os caras lá na frente. Eu não sentia mais dor, tinha vezes que eu estava chegando na serra, no final da serra, subindo e não sentia mais aquelas dores na perna. E como a Luciana, que numa prova subiu todos os morros que antes ela não conseguia. Eu sei que eu só subi aqueles morros por causa do bicarbonato. Eu treinei lá na rota e tudo mais, mas era uma rota muito difícil e eu quebrava nos morros. E quando foi no dia da competição eu subi tudo. Foi sensacional. Então, esse suplemento é o bicarbonato de sódio, aquele mesmo que você encontra em farmácias e em supermercados. Como assim, Nutri? Eu nunca ouvi falar que ele é utilizado como suplemento. Sabe por quê? Você acha mesmo que a indústria de suplementos iria fazer propaganda de um suplemento que custa menos de R$5? Mas ele estava lá na parte verde da tabela que eu mostrei na aula 1, entre os suplementos que têm um alto nível de evidência. Mas eu vou te mostrar como usar e você vai começar a sentir o gosto de conhecer o seu melhor desempenho nas subidas. Primeiro, eu quero te explicar qual é o efeito desse suplemento. Sabe aquela queimação que você sente na sua perna quando está numa subida? Que vai chegando a um ponto que te faz diminuir o ritmo? Essa queimação é a fadiga. A fadiga muscular possui muitas causas. Uma delas é o acúmulo de íons de hidrogênio no músculo, deixando essa musculatura mais ácida. E isso causa a sensação da perna queimando. O bicarbonato atua como um tampão, anulando essa acidez. O nosso corpo produz uma quantidade de bicarbonato de sódio e tenta combater esse efeito sozinho, mas à medida que o exercício vai ficando mais longo ou mais intenso, ele não consegue combater 100%. A suplementação com bicarbonato retarda o aparecimento dessa fadiga e assim você consegue sustentar o ritmo por mais tempo. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa e aprender a usar mais um suplemento de forma correta. Eu vou te ensinar agora como individualizar a dose de bicarbonato, ou seja, como chegar numa dose ideal para você.
Assim, você não precisa ter medo de utilizar, porque você está conhecendo a dose segura e que promove efeito para você. Quero que pegue papel e caneta para anotar o passo a passo que eu vou dar a partir de agora. Para chegar à dose ideal de bicarbonato, você deve multiplicar o seu peso por 0,2 a 0,4. Essa é a recomendação do bicarbonato por quilo de peso corporal. Fazendo essa conta, a gente vai chegar na dose mínima e na dose máxima do bicarbonato para ter efeito. Vamos usar um exemplo de uma pessoa que pesa 70 quilos. Então vamos fazer 70 vezes 0,2, que dá 14 gramas, e 70 vezes 0,4, que dá 28 gramas de bicarbonato. Então, essa aqui é a dose mínima e essa aqui é a dose máxima. Por que que existe essa faixa aqui? Porque algumas pessoas já respondem a essa dose mínima aqui, mas outras pessoas não respondem a ela. Precisa chegar numa dose um pouco maior, que é justamente essa dose máxima aqui. Essa é a dose aguda para consumir cerca de 60 a 150 minutos antes de começar o seu pedal ou treino. É importante que você utilize uma balança de cozinha para pesar essa dose aqui de bicarbonato. Eu recomendo que você comece a testar por essa dose menor aqui, para tentar se adaptar. O mais indicado é misturar o bicarbonato apenas em água. Não existe um volume de água ideal, mas eu sugiro que você teste consumir em cerca de 100 ml de água e veja se consegue se adaptar dessa forma. Eu preciso fazer um alerta também. Não consuma o bicarbonato de sódio diariamente. Ele é fonte de sódio e consumir todos os dias pode elevar esse seu consumo de sódio e aumentar um risco de hipertensão. Por isso, utilize ele apenas em alguns treinos para se adaptar e depois guarde como uma carta na manga para usar naquele longão mais importante ou então em dias de competição. Hipertensos também devem ter cautela. O mais indicado é consultar o seu cardiologista. É importante deixar claro também que esse protocolo de uso do bicarbonato pode provocar desconforto gastrointestinal, como náuseas, vômito ou diarreia. Por isso, você deve testar a dose menor e fazer os testes iniciais em pedais que não sejam muito importantes para se adaptar, e depois disso, lembre de guardar o bicarbonato como uma carta na manga. E aqui você já está aprendendo mais uma parte do meu método que está no pilar da Evolução Pro, que é esse pilar aqui de cima, que eu falo sempre que ele é a cerejinha do bolo. Mas isso aqui, a construção de cada pilar desses, precisa seguir uma ordem de prioridades. Isso aqui é igual a número de telefone, a ordem importa. Se você anotar os números certos na sequência errada, você liga para a pessoa errada. Então você precisa primeiro construir aqui esse pilar de baixo, que é o pilar da construção. Depois o segundo pilar, que é o pilar da adaptação, para só depois você pensar na cereja do bolo, nesse pilar de cima aqui, que é o pilar onde a gente encaixa a suplementação. E é aqui que muito ciclista erra, porque em geral ele faz isso aqui, ó. Coloca essa pirâmide da cabeça para baixo, invertendo a ordem de prioridade das coisas, ou seja, pensa primeiro em utilizar apenas suplementos sem se preocupar com o restante da base. Eu vou te explicar aqui o que é que acontece quando você inverte essa ordem de prioridade. Eu vou te dar alguns exemplos do que pode ocorrer se você tentar usar esse suplemento sem antes ajustar os outros pilares. O próprio bicarbonato de sódio é fonte de sódio, como o nome já diz, e sem ajustar a estratégia de hidratação, você pode ter elevação da frequência cardíaca, da frequência respiratória e sofrer com câimbras. Isso aconteceu com o Everton. O bicarbonato de sódio fez o papel, né? Só que essa sede exacerbada não era para ter sentido, porque eu desidratei, né? Não tinha feito a estratégia de hidratação de forma correta.
Até mesmo o suco de beterraba, para ter um efeito esperado, você precisa dos outros pilares. Lembra quando eu falei que o efeito do suco de beterraba é promover vasodilatação e assim mais oxigênio e mais nutrientes é levado até o músculo para gerar energia? Sem os outros pilares, o fluxo sanguíneo vai aumentar, mas vai chegar até o músculo sem esses nutrientes. Além disso, esses suplementos que estão aqui, ó, nesse pilar da evolução Pro, eles são capazes de promover uma melhora de desempenho entre 1 e 3%. Isso mesmo. Esse aqui é o resultado que você tem ao utilizar um suplemento. Você melhora o seu desempenho entre 1 e 3%. Mas os 97 a 99% responsáveis pelo seu desempenho estão justamente aqui, no restante desses pilares, que é no pilar da construção e da adaptação. Então é aqui que você encontra os 97 a 99% de melhora de performance. E é exatamente por causa disso aqui que os resultados mais expressivos dos meus alunos aparecem na primeira e na segunda semana seguindo o meu método, justamente no período em que eles seguem o pilar da construção e da adaptação. Quanto tempo, assim, você lembra que você começou a sentir diferença no seu desempenho? Olha, eu vou ser sincera com você, com 1 semana, 10 dias. Fazendo o programa Vem ao Pódio, eu já comecei a colocar imediatamente, né, na mesma semana. E com isso já sentia diferença ali. Cãibra, por exemplo, esgotamento de subir um morro. Um outro exemplo é da cafeína, que é um daqueles suplementos que está lá na parte verde da tabela da aula 1, que tem um alto nível de evidência para uso. A cafeína aumenta a captação de glicose pelo músculo. Se você não está fornecendo carboidrato de forma adequada para o seu corpo, o músculo vai ficar tentando captar essa glicose, não vai ter glicose disponível de acordo com a sua necessidade e você vai quebrar do mesmo jeito. É por isso que tem muito ciclista que fala: eu usei a cafeína e não me dei bem. Na verdade, utilizou a cafeína sem ter aí o ajuste da base. Pensou na cereja do bolo sem ajustar a base antes. E eu quero que você compare o seu desempenho de 2 semanas atrás e o seu desempenho de hoje. Você teve uma evolução como essas que eles tiveram em tão pouco tempo? Ou você está aí há semanas ou meses com esse mesmo desempenho? E como você acha que você vai estar daqui a 2 semanas? Pode até ser que você ainda tenha uma alimentação ruim e acha que só precisa de uma alimentação equilibrada, e até dá para conquistar uma alimentação saudável e equilibrada sozinho, mas o que você precisa é de uma estratégia ideal para o mountain bike, que tem necessidades específicas. E se até mesmo ciclistas que tinham acompanhamento com nutricionistas não conquistavam resultados, imagina você tentando sozinho. O Ítalo e tantos outros ciclistas já tinham alimentação equilibrada porque inclusive faziam acompanhamentos com profissionais. Mas essas dietas e estratégias não eram adequadas para o mountain bike. Eu procurei uma médica, uma fisiologista hormonal para ver se eu tinha algum problema de hormônio, e fazia exames, e eu fiquei com ela durante uns 5 anos. E assim, sempre fazendo exames e buscando ajuda, e ela sempre me passava alguns suplementos, eu usava, fazia tudo, mas assim, sempre tinha problema. Eu te mostrei nessas aulas o que promove melhora de desempenho em torno de 1 a 3%, que é a cereja do bolo. Mas agora eu quero te falar sobre os 97 a 99% que você ainda não tem, que é o que eu ensino no meu método, e eu jamais conseguiria te ensinar tudo aqui em 1 ou 2 horas de aula. E é por isso que eu tenho uma oferta para você que quer ter acesso ao método completo, que vai melhorar o seu desempenho em até 6 semanas. E essa oferta é o programa Vem para o Pódio, que é um programa online composto por videoaulas com passo a passo prático para você melhorar o seu desempenho em até 6 semanas com alimentação e suplementação. E da mesma forma que você está conseguindo assistir a essa aula aqui, você conseguirá assistir as aulas do programa usando o seu próprio celular. Além das aulas gravadas, tem ainda
os materiais de apoio, as aulas ao vivo comigo toda semana para tirar dúvidas e onde eu mostro estratégias que eu aplico com grandes atletas que eu já acompanhei. São 6 módulos liberados a cada semana para que você consiga colocar cada passo em prática e não se atropele ou se sinta paralisado ou paralisada para aplicar tudo. Mas Nutri, eu não tenho tempo de assistir às aulas. As aulas são curtas e objetivas, para você assistir na hora que você quiser. São um verdadeiro passo a passo prático, assim como os passos que você viu aqui nessas aulas, quando eu expliquei o jeito certo de usar o bicarbonato e o suco de beterraba. Imagina que eu vou te dar passos práticos como esses que você viu aqui, para você saber o que é ideal para seguir antes, durante e depois dos treinos, pedais e provas. Então eu digo que se você aprendeu, se você entendeu como usar o suco de beterraba, como usar o bicarbonato de sódio, você também conseguirá seguir todas as aulas do meu programa. E se você tem uma rotina corrida, fique tranquilo, fique tranquila, as aulas são curtas e objetivas, você pode assistir na hora que você quiser, você só precisa de 1h30 por semana para acompanhar as aulas. Olha só o que o Ademário fala sobre elas. As aulas muito esclarecedoras, todo o acompanhamento, todo o apoio, material de fácil compreensão, não tem nada de mirabolante nem de muito difícil. Apenas colocar em prática todas as dicas. E você tem ainda acesso a tudo por 1 ano. E eu posso te afirmar que o programa é muito mais vantajoso do que pagar por consultas. Eu não faço mais consultas desde o final de 2019, mas eu vou te explicar como funciona o atendimento com um nutricionista. Você vai para o primeiro atendimento, nós montamos um plano alimentar para você seguir por 30 dias. Após esse prazo, você precisa voltar para fazer uma nova consulta, onde observamos a sua evolução, seus resultados e fazemos a evolução do seu plano, com ajustes nas quantidades, até acertar o que é ideal para você. E isso vai se repetindo a cada mês, ou seja, você precisa fazer um acompanhamento por meses e meses, até mesmo por anos. Agora pesquisa quanto custa uma consulta com um nutricionista na sua região e veja quanto você gastaria em 1 ano de acompanhamento. Sem contar que você corre o risco de ir a profissionais que não conhecem a modalidade esportiva, como já aconteceu com muitos alunos meus. Imagina o quanto eles gastaram, não apenas com consultas, mas com suplementos manipulados que foram recomendados nessas consultas. O Renato Lima já fez consulta com vários nutricionistas e ainda assim não tinha os resultados que desejava. Ao longo desses anos, eu pude estar experimentando tantas coisas para poder melhorar a performance, fiz tantas tentativas que eu não vinha mais solução. Nutricionista, já tentei vários. Um dos detalhes que nenhum dos nutricionistas que eu fui conseguiu me responder seria quanto meu corpo precisaria para sustentar um exercício de 1 hora com alta intensidade. Parece que vem uma receitinha de bolo, entendeu? Que fala assim, você consome, sei lá, um gel a 40 minutos, toma algum carboidrato, mas nenhum dos nutricionistas que eu passei conseguiu me responder essa pergunta. Eu vou te mostrar como melhorar o seu desempenho utilizando alimentos que já fazem parte da rotina da sua família. Sem gastar dinheiro com suplementos caros, eu vou te mostrar como escolher um bom suplemento para você não desperdiçar o seu dinheiro com produtos famosos. Pelo contrário, vou te mostrar até mesmo como economizar com suplementos. Olha só o caso da Célia, que depois de entrar no programa Vem para o Pódio, deixou de investir em produtos caros e até sobrou dinheiro para investir em uma bike mais nova. Você me disse que você já tinha gastado o dinheiro com suplementos. Fala aí pro pessoal um pouquinho. Como é que foi? Você já tinha tentado muita coisa? Fala aí. É tudo desconhecido. O tal do BCA todo mundo conhece. Esse eu vou falar logo que todo mundo já conhece. Então, coisas caríssimas. Para você ter noção, depois que eu parei de comprar tudo, eu comprei uma MTB, que eu tinha uma Speed. Comprei uma MTB com dinheiro que eu gastava com os produtos. Coisas caras, né? Você passa uma coisa com preço acessível para todos e que funciona, que você vê resultado. No primeiro momento você já tem o resultado. Na primeira vez que você usa, você já sente diferente. E por falar em bicicleta, acredita que muitos alunos, antes de entrar no programa Vem para o Pódio,
Achavam que o que faltava para eles melhorar o desempenho era uma bike mais cara. Chegaram a trocar várias vezes de bicicleta achando que esse era o problema e só depois de seguir o meu método entenderam que o que faltava para ter um desempenho melhor, na verdade, era uma estratégia de alimentação e de suplementação. E eu ali pedalando e sempre ficando para trás. Aí falavam assim para mim, sua bicicleta é muito pesada, você tem que trocar. Aí eu fui lá e troquei, peguei uma um pouquinho melhor. E continuava quebrando nos pedais. Aí falaram, não, mas ela ainda não é boa. Fui lá, troquei de novo. Aí cheguei numa bicicleta agora boa, leve, quase 13 quilos, e continuava assim, sem rendimento nenhum. Achava que era a bicicleta que era o interessante, que era o que estava fazendo a diferença. Comprava outra bicicleta, trocava, pegava uma melhor de carbono e isso, roda, mexia em grupo e nada resolvia o problema. Eu montei estratégias simples que funcionam para pessoas como você. Em até 6 semanas, você já terá colocado em prática e percebido os resultados. E eu te pergunto, se você precisasse percorrer uma trilha desconhecida, você escolheria ir sozinho, ir com alguém que não conhece o caminho ou com alguém que já o percorreu várias e várias vezes? Eu conheço esse caminho que você precisa seguir e já o percorri várias e várias vezes. São milhares de alunos de vários lugares do país, ciclistas de várias idades, com diferentes níveis de experiência, que conseguiram colocar em prática e em poucas semanas perceberam evolução sem nunca me verem pessoalmente. Esses resultados que eles conquistaram em menos de 6 semanas, muitos deles buscaram e não conheceram por muitos anos, enquanto seguiam estratégias que não funcionavam. E agora você tem o poder de decidir seguir um caminho que só vai fazer você perder mais tempo e dinheiro ou seguir um caminho que os meus alunos seguiram, entrando na nova turma do programa Vem para o Pódio, que começa na segunda-feira. E vai funcionar da seguinte forma: na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições e eu já vou revelar alguns bônus exclusivos. Os 3 primeiros a se inscrever vão ganhar uma consulta comigo. Os 20 primeiros vão ganhar uma receita feita por mim com a prescrição da cafeína. Assim, poderão mandar fazer numa farmácia de manipulação, que fica ainda mais barato do que comprar o suplemento pronto. E todo mundo que se inscrever na segunda-feira vai ganhar acesso estendido ao programa por mais 1 ano. Ou seja, em vez de ter acesso ao programa Vem para o Pódio por 1 ano, terá acesso por 2 anos. E eu pensei em um jeito de aumentar a sua chance de ganhar esses bônus. Se você já estiver decidido ou decidida a seguir o meu método completo, a entrar no programa Vem para o Pódio, você poderá entrar em um grupo do WhatsApp prioritário e receber o link de inscrição 1 hora mais cedo. Porque são muitas pessoas acompanhando esse evento, olha só a quantidade de grupos no WhatsApp. Então, se você está pronto para fazer parte desse grupo fechado de ciclistas que querem melhorar o desempenho, clica no botão que está abaixo desse vídeo e entra no grupo prioritário. E na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a nova turma e vou enviar todos os detalhes desse curso. Não é um curso gratuito, eu já compartilho muito conteúdo de forma gratuita, mas esse programa é um passo a passo mais avançado. Então se prepara que na segunda-feira eu vou mandar o link para você clicar, assistir um vídeo onde eu explico tudo. Valor, formas de pagamento, todos os bônus e vou contar porque o programa Vem para o Pódio é risco zero com garantia de resultado, porque eu dou 2 garantias. Por enquanto, eu quero saber o que você está achando dessas aulas. Sua opinião é muito importante para mim. Eu quero poder responder a sua dúvida também. Então, deixa a sua dúvida ou a sua pergunta lá na comunidade do Facebook. E agora que você assistiu as 3 aulas, vamos às instruções sobre o sorteio do kit de suplementos. Aqui abaixo dessa aula tem um botão para você responder a atividade com as questões. Você já pode responder a partir de agora. Para participar do sorteio, você precisa acertar no mínimo 70% das questões. E no domingo, na aula de encerramento, eu vou fazer o sorteio e divulgar o ganhador. Te vejo na aula de encerramento e lembre que na segunda-feira você vai receber todas as informações sobre como entrar no programa Vem para o Pódio.